Que a graça de Deus seja com todos. Vou falar sobre temos paz com Deus. Lendo aqui em Romanos 5, a partir do versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um dom que é de um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este muito, mas as que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça,
para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vemos que maravilha esse texto bíblico de Romanos 5, que fala sobre a justificação do homem pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vemos tudo isso pelo grande amor que Deus teve pela humanidade de mandar o seu Filho único aqui a este mundo para morrer por nós, para nos trazer a salvação. Através de Jesus Cristo, nós podemos receber a salvação, aceitando a Ele como o Salvador de nossa vida e obedecendo aos seus mandamentos, nós recebemos salvação, justificação pela graça através de Jesus Cristo, que veio a este mundo para morrer e nos dar a salvação. Esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário não foi em vão, pois através desse sacrifício, derramamento de sangue, foi aberto um caminho para nós termos acesso direto a Deus. Antigamente, para a gente receber perdão de pecados, era necessário que o sacerdote fizesse sacrifício de um cordeiro para a remissão do pecado. Mas, através de Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele falou, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho para todos aqueles que querem a Jesus Cristo, querem chegar a Jesus Cristo. O caminho está aberto. É só nós falarmos diretamente com Ele e Ele nos responde, nos ouve a oração, e Ele é maravilhoso para restaurar, para salvar, para abençoar todos aqueles que creem no seu nome, que o aceitam como o Salvador de suas vidas. É maravilhoso sabermos tudo isso. Por isso que nós temos esse privilégio de ter Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor. Só basta nós obedecermos ao seu mandado, a tudo que Ele nos pediu para que fizéssemos, para que pudéssemos receber dele a salvação e receber essa bênção maravilhosa.